A minha formação inicial é em letras. Eu fui graduada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Concluí a graduação no ano de 1997. Já no ano seguinte, ingressei no mestrado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Concluí o curso no ano de 2000. O meu doutorado é em Letras pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e a defesa da minha tese ocorreu no ano de 2016. Sou professora da Universidade Federal de Rondônia desde o ano de 2009 e tenho atuado nas áreas de língua e linguística, nos cursos de letras português, nas modalidades presencial e à distância, além de atuar em outros cursos da universidade com disciplinas como português instrumental. Antes de apresentar a ementa do curso para vocês, gostaria de abordar o que é a morfologia, já que a nossa disciplina intitula-se Morfologia do Português. Então, morfologia é uma parte da gramática e vocês já realizaram estudos morfológicos desde os primeiros anos do ensino fundamental, quando a gente estuda sobre adjetivos, sobre substantivos, sobre artigos, é um estudo de morfologia que está sendo feito. Então, lá desde o segundo ano, terceiro ano, a gente começa a ter noções sobre as classes de palavras e essas noções vão se complexificando ao longo dos anos escolares, de modo que a gente encerra o ensino médio tendo uma visão mais aprofundada sobre a estrutura, sobre a formação e sobre a classificação das palavras. Então, aqui esta disciplina objetiva retomar e aprofundar conhecimentos acerca do modo como as palavras se estruturam, se formam em língua portuguesa e como elas são classificadas e quais os significados que elas traduzem por pertencerem a determinadas classes, por funcionarem de determinados modos no âmbito morfológico. Então, este é o perfil dos estudos em morfologia, os quais serão detalhados a seguir na exposição da ementa de nosso curso. A ementa de nosso curso está assim organizada. Trabalharemos com os vocábulos formais da língua portuguesa, pensando nos processos de classificação, funcionamento, tanto na frase quanto no discurso, os processos de estrutura e de formação vocabular, além das categorias de nome e verbo. Levando isso tudo em consideração, o que nós devemos aprender então neste curso? Qual é o objetivo dele? O objetivo principal é identificar e reconhecer os constituintes morfológicos tanto na palavra quanto na oração. Como a palavra é composta, como ela se forma, quais processos são possíveis e como ela funciona dentro de uma oração. As famosas classes gramaticais, classes de palavras, como substantivo, artigo, pronome, adjetivo, verbo, aquelas 10 classes já bem conhecidas de todos. E principalmente interpretando o sentido desses constituintes, tanto no nível da palavra quanto no nível da oração. Por conseguinte, nossos objetivos específicos perpassam um caminho que nos permitirá compreender melhor esses processos de estrutura e formação e significação envoltos nesta análise morfológica. Para tanto, nosso primeiro objetivo específico é identificar os conceitos de morfologia e os principais conceitos de análise mórfica. Buscaremos em alguns autores, em alguns materiais, os subsídios teóricos que nos permitirão compreender como a morfologia está posta enquanto área de estudo pelos diversos pesquisadores. Nosso segundo objetivo específico, reconhecer o significado e a importância de cada morfema na estrutura vocabular. Cada menor parte de significação desempenha um papel importantíssimo para a demarcação do significado de uma palavra e de como esta palavra funciona em relação às demais palavras que compõem a estrutura da frase. Nosso terceiro objetivo específico, reconhecer os processos de formação dos vocábulos de língua portuguesa e a respectiva importância desses processos para a língua portuguesa. Então, nós pensaremos, problematizaremos como que são formadas as palavras, como que os vocábulos
considerados válidos em língua portuguesa são formados dentro de processos específicos. E o nosso último objetivo é reconhecer os aspectos caracterizadores que ordenam os vocábulos em classes, considerando aspectos de constituição e uso, ou seja, trataremos acerca das classes de palavras, dos critérios utilizados por diferentes autores para demarcarem essas classes e como que essas classes correspondem aos critérios de uso destas palavras. E aqui nós temos um pequeno mapa que nos orientará ao longo da disciplina. A nossa divisão dos temas e dos assuntos abordados, a distribuição de nossa ementa em 3 unidades complementares, todas elas formando o nosso rol de conteúdos da disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa, mas cada qual com um enfoque específico. Na unidade 1, nós trabalharemos com a introdução aos estudos morfológicos da língua portuguesa, buscando esse levantamento de conceitos e princípios de análise mórfica. A unidade 2 se ocupará de apresentar a estrutura, a formação e a flexão dos vocábulos de língua portuguesa. A última unidade, a unidade 3, trabalhará com a classificação dos vocábulos da língua portuguesa, as classes de palavras em sua composição, sua organização e as funções a elas imanentes. Detalhando um pouquinho mais esse percurso que seguiremos ao longo da disciplina, aqui nós temos o nosso cronograma de atividades. Então, no período de 3/12 a 18/12, trabalharemos com a unidade 1, a unidade na qual serão introduzidos os estudos morfológicos da língua portuguesa, serão apresentados conceitos de morfologia e princípios de análise mórfica. No dia 3, que é a abertura da disciplina, já teremos uma aula síncrona via Google Meet e o horário desta aula é de 19h30 às 21 horas. As demais atividades ocorrerão de modo assíncrono através da nossa plataforma Moodle, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá vocês encontrarão demais orientações, textos, atividades e também haverá um fórum permanente no qual devem ser postadas as dúvidas para futuros esclarecimentos. A segunda unidade de estudo iniciará em 1º de fevereiro e irá até dia 2 de março. Teremos, portanto, um mês para desenvolver atividades concernentes à estrutura, formação e flexão dos vocábulos de língua portuguesa. Durante este período, nós teremos 3 aulas síncronas, dia 2 de fevereiro, 16 de fevereiro e 2 de março, todas elas iniciando às 19h30 e encerrando às 21 horas. Nesta unidade, serão trabalhados os processos de estrutura e formação dos vocábulos em português, os elementos básicos do vocábulo mórfico, o vocábulo mórfico e a noção de morfema, procederemos à análise mórfica e dos tipos de morfemas, e estudaremos também os processos de formação dos vocábulos, a derivação, a composição e outros processos, bem como a estrutura nominal e verbal do português, a flexão nominal e a flexão verbal. Por fim, a nossa terceira unidade terá um tempo um pouquinho maior do que as outras. Ela iniciará em 3 de março e encerrará em 23 de abril. E nós temos um conjunto maior de informações a serem trabalhadas dentro desta unidade. É uma unidade na qual trataremos sobre a classificação dos vocábulos da língua portuguesa. Ocorrerão 3 aulas síncronas acerca deste conteúdo, em 16 de março, 30 de março e 13 de abril. Ao longo deste período, atividades assíncronas serão realizadas na plataforma Moodle, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, além das postagens também em fóruns que serão abertos para dúvidas e debates de outros temas que se fizerem pertinentes ao longo de nosso percurso. Os tópicos a serem estudados na unidade 3 dizem respeito às noções gerais e concepções sobre as classes de palavras e, portanto, estudaremos o substantivo, considerando seu conceito, a flexão e o grau, o adjetivo, também na discussão de seu conceito, flexão e grau, o artigo, seu conceito e sua classificação. Trabalharemos acerca dos pronomes pessoais, de tratamento, relativos, indefinidos, demonstrativos e possessivos,
os verbos pensando nos seus conceitos e flexões, a conjugação e o aspecto verbal, o advérbio levando em consideração o conceito, a classificação, a flexão, o grau e as locuções adverbiais, o numeral em seu conceito e classificação, a preposição no seu conceito, tipos e locuções, a conjunção considerando-se os conceitos e tipos e a interjeição e locução interjetiva. De que maneira transcorrerão nossas aulas? Quais os procedimentos metodológicos a serem adotados? Em se tratando de um curso em educação à distância, nós utilizaremos muito os recursos audiovisuais e computacionais, além da nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Utilizaremos a plataforma do Google para realizarmos as aulas síncronas através do Google Meet. Também poderemos utilizar outros espaços para atividades, exercícios, assistir a algum vídeo que se faça necessário. As atividades realizadas serão de modo individual, através de questionários dentro da plataforma e também atividades mediadas por recursos interativos. Então, ao longo de uma aula síncrona dentro do Google Meet, podem ser mobilizados outros recursos para aferir o grau de aprendizagem ou de dificuldade, os níveis de aprendizagem e de dificuldade demonstrados por vocês. Então, serão utilizadas ferramentas tanto para a comunicação síncrona, presencial naquele momento, embora à distância conectados e juntos, ou para as atividades assíncronas, em que cada um organizará seu tempo e seu espaço de estudo para cumprir as atividades colocadas dentro do cronograma anteriormente apresentado. Quais recursos e materiais serão necessários para o desenvolvimento desta disciplina? Primeiramente, a apostila do curso. Em seguida, livros, artigos, outras apostilas de outros cursos EAD, os quais serão indicados e disponibilizados em PDF para que vocês tenham acesso, estudem e acompanhem a disciplina. Em segundo lugar, serão necessários dispositivos com acesso à internet, para que vocês possam acessar tanto a plataforma Moodle, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, quanto assistir vídeos do YouTube ou similares e acompanhar as aulas síncronas no formato de videoconferência no Google Meet, além de outras ferramentas online que se façam necessárias ao longo de nosso percurso de aprendizagem. Sobre a nossa sistemática de avaliação. Considerando-se que trata-se de um curso EAD, todas as atividades avaliativas ocorrerão no ambiente virtual de aprendizagem. Essas atividades serão divididas em síncronas, as quais ocorrerão em tempo real por meio do Google Meet, conforme o calendário que já foi disponibilizado, e as atividades assíncronas, as quais poderão ser realizadas conforme vocês tenham tempo, vocês tenham disponibilidade, porém sempre observando aquela distribuição dentro do período de tempo, Então não é em qualquer momento, em qualquer tempo ao longo da disciplina. Temos as nossas unidades e as atividades ocorrerão conforme as unidades se abram e sejam encerradas. Então, é dentro desse intervalo que nós teremos as avaliações. A avaliação da unidade 1, a avaliação da unidade 2 e a avaliação da unidade 3. Quero aqui esclarecer que as atividades, elas se dividem em atividades de participação e atividades de avaliação. Ambas irão compor a nota global da disciplina. Por atividades de participação, estamos entendendo atividades como fóruns ou chats e a própria participação nas aulas presenciais, as aulas online transmitidas via Google Meet. Então, a participação de vocês, tanto assistindo, quanto intervindo, comentando, questionando, colocando considerações, seja por meio do chat no Google Meet ou usando sua voz e falando, participando ativamente, contribuirá para que seja obtida a pontuação, assim como também deve ocorrer a participação no ambiente virtual de aprendizagem. Os fóruns estão lá para serem utilizados e não apenas para que sejam inseridas perguntas, mas que também sejam colocadas contribuições e que vocês interajam entre si. Não é necessário que apenas a pergunta seja dirigida ao professor. Caso algum aluno
tenha a condição, sinta-se à vontade para responder, para comentar o que o colega postou, é aconselhável também que seja realizado esse tipo de atividade de interação. Em termos de atividades de avaliação, estamos falando das atividades mais tradicionais, realizadas em formato de questionários, de provas. Quem já fez a disciplina de leitura comigo, já fez o uso da sistemática de questionário dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Esses questionários terão perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas, aquelas que você seleciona alternativas, ao final, a integralização do questionário já revela a nota atribuída e as questões abertas, as questões discursivas, são avaliadas posteriormente. A somatória das atividades de participação e de avaliação gera uma nota final 10, e será considerado aprovado aquele aluno que obtiver uma nota igual ou superior a 6, conforme o regimento da Universidade Federal de Rondônia. Vale destacar que todas as atividades online permitirão ao participante 2 tentativas e será considerada a nota maior dentro dessas tentativas, sendo que nessa possibilidade de refazer já está inclusa a perspectiva de avaliação repositiva. Então, você pode fazer e refazer a avaliação para obter uma notação melhor. Neste quadro, nós podemos visualizar a distribuição de atividades e respectiva pontuação. A participação em fóruns ou chats corresponderá à atribuição total de 1 ponto, a depender do nível, da quantidade e da qualidade desta participação. Então, quanto mais você participar, maior probabilidade de obter 1 ponto na nota final você terá. A participação em atividades síncronas e uma autoavaliação também corresponderá a 1 ponto. Para atividades síncronas, estamos entendendo as aulas transmitidas via Google Meet. E como eu falei anteriormente, não basta simplesmente estar presente na transmissão síncrona. É preciso que essa presença se efetive de um modo concreto, através da participação efetiva, tecendo comentários, apontando dúvidas, fazendo sugestões, intervindo, contribuindo, dialogando para que a aula seja mais interessante, mais dialógica, não fique apenas a voz do professor. Então, a maior e melhor participação em atividades síncronas, bem como o registro de uma autoavaliação, corresponderá à atribuição ao final, no total de 1 ponto. As atividades das unidades 1, 2 e 3, para cada uma delas será atribuído o valor de 2 pontos. E nós teremos uma atividade final, em que serão avaliadas todas as aprendizagens correspondentes às 3 unidades, também no valor de 2 pontos. No total, chegaremos a um máximo de 10. Retomando, atividades de participação somam 2 pontos, os quais estão distribuídos em atividades de participação em fóruns ou chats no ambiente virtual de aprendizagem. 1 ponto está distribuído nas atividades síncronas, as transmissões via Google Meet. Cada atividade de unidade vale 2 pontos e a atividade final do curso, igualmente, 2 pontos. Conforme apontei anteriormente, para além da disciplina do curso, utilizaremos outros referenciais teóricos. Estão dispostos aqui. Nossa bibliografia básica perpassa alguns livros, gramáticas e apostilas de educação à distância que incidam sobre a temática da morfologia do português. Essa bibliografia poderá ser consultada no plano de curso. Não entrarei em detalhes acerca dela, pois trabalharemos paulatinamente no decorrer das atividades. Por bibliografia complementar, entendemos aqueles textos que não estão diretamente sendo aplicados nas aulas, na elaboração dos exercícios, mas que contribuem, haja vista o seu conteúdo, as discussões proporcionadas e complementam os conhecimentos já trabalhados através dos textos da bibliografia básica.
Então, recomenda-se também a observação desses materiais para que os estudos sejam complementados e as aprendizagens sejam potencializadas. Então, pessoal, aqui eu encerro esse nosso primeiro contato, cujo objetivo foi apresentar para vocês um pouco da disciplina, detalhar um pouco acerca de nosso plano de curso e mostrar o percurso que seguiremos ao longo dos próximos meses. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, postem no ambiente virtual de aprendizagem para que possamos ir dirimindo essas dúvidas e promovendo uma aprendizagem significativa. Fica aqui o meu desejo de uma aprendizagem proveitosa, de meses tranquilos e que possamos colaborar e contribuir coletivamente para o sucesso desta disciplina. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.